A Casa do Povo da Camacha tem conseguido manter a sua atividade graças aos dirigentes, graças aos dirigentes dos grupos, às pessoas que integram os grupos, que de uma forma gratuita, todos os dias, vêm à nossa instituição dar aquilo que melhor têm e aquilo que melhor sabem para preservarmos a cultura tradicional que existe na nossa terra. Todos os grupos que têm a sua atividade na nossa instituição, desde os ensaiadores aos seus diretores artísticos, não recebem qualquer remuneração nem qualquer retribuição financeira pelo desenvolvimento da atividade que têm. A Casa do Povo da Camacha, como as restantes Casas do Povo da Madeira, da Região Autónoma da Madeira, tem uma subsídio-dependência. Infelizmente, não temos a autonomia financeira necessária para continuar a desenvolver a atividade sem os subsídios públicos, sejam eles autárquicos, sejam eles governamentais ou de outra instituição. E o ano passado, quando estávamos na abertura do 23º Festival de Arte Camachense, efetivamente haviam algumas verbas em atraso e que, de certa maneira, não objetaram a realização do festival em si. Mas em certas alturas é necessário convencer os fornecedores ou convencer entidades que nos fornecem serviços que nós somos capazes de honrar os nossos compromissos. E quando, por razões de não termos recebido a tempo e horas aquilo que contratualizamos, aquilo que foi assinado, torna-se às vezes difícil de realizar. Contudo, como eu dizia há pouco, e porque nós gostamos daquilo que fazemos, porque nós temos, aliás, foi o slogan que eu escolhi quando apresentei a candidatura à presidência da direção da Casa do Povo da Camacha, foi paixão pela Camacha, é essencialmente isso que eu defino e caracterizo tudo aquilo que se passa na Casa do Povo da Camacha, tudo aquilo que envolve a Casa do Povo da Camacha. É pelo facto das pessoas gostarem da Camacha, por gostarem daquilo que fazem, que conseguimos ultrapassar as dificuldades. Naturalmente, eu quando disse isto, as pessoas, os destinatários, sabem quem são, mas na altura era a Secretaria Regional do Ambiente, que tinha atrás as verbas do contrato de programa. Fomos conversando e fomos mantendo contactos com quem de direito. Algumas dessas situações resolveram-se, outras permanecem, mas não é por esse facto que nós vamos deixar de fazer as coisas. Vamos encontrar formas, e como esta do festival deste ano, em que praticamente todos os grupos que aqui vêm gratuitamente. E só desta forma que se consegue fazer, porque as pessoas percebem que em determinadas circunstâncias temos que abdicar de algum privilégio, de alguma contrapartida, em busca de um bem superior, de um bem, quando digo superior, no sentido de apresentarmos um espetáculo digno à nossa comunidade, à nossa freguesia da Camacha, que merece. Eu regressava à gênese da criação do Festival de Arte Camachense. O festival iniciou-se há 24 anos atrás, precisamente, e iniciou-se num recinto pequeno, na Quinta da Camacha, comparado aqui com o Largo da Achada. A parte que era usada para o espetáculo em si era mais reduzida. E porquê é que surge o Festival de Arte Camachense? A direção da altura, presidida pelo Dr. Alberto Gonçalves, e que integrava, entre outras pessoas, o Jorge de Souza, um dos principais mentores do Festival de Arte Camachense, pensaram, por que não criar um festival para mostrar à população da Madeira aquilo que se faz na Camacha e aquilo que se faz na Casa do Povo da Camacha, porque o festival, sendo organizado para a Casa do Povo da Camacha, obviamente não se cinge só aquilo que são os grupos da Casa do Povo da Camacha, abrange todos os grupos da Camacha e todas as pessoas que de uma forma voluntária manifestam a sua intenção de participar no festival. E a gênese do festival precisamente era mostrar, divulgar
juntar todos os grupos da Camacha, todas as suas, nas mais diferentes manifestações artísticas, juntá-los todos num palco e mostrar aquilo que melhor que a Camacha tem na área tradicional, na área cultural, na área artística. O festival começou dessa forma e, portanto, ele na sua base tem a essência pura das pessoas se juntarem para mostrar aquilo que fazem. A Camacha tem uma diversidade grande de grupos folclóricos, tem grupo coral, tem grupo teatro, tem tuna de bandolins, tem música tradicional, tem forte tradição no desporto também, e portanto foi quase de uma forma natural que isto surgiu, porque as atividades existiam, os grupos existiam, e foi uma questão de coordenação, articulação entre todos e passar, como se diz, do papel à prática. E hoje em dia essa gênese, esse espírito que estava presente quando se realizou o primeiro Festival de Arte Camachense mantém-se. Por outro lado, aquilo que eu já referi há pouco quando estávamos a conversar sobre porque é que as pessoas participam, como é que participam, o que marcou sempre a diferença e aquilo que tem sido a minha experiência, aquilo que eu tenho observado e constatado, aquilo que marcou sempre a diferença entre os grupos da Camacha, e falo da realidade da Camacha porque conheço profundamente a realidade da Camacha, é que as pessoas que estão nos grupos, as pessoas que integram os grupos, não estão nunca com o objetivo de terem retribuições nem contrapartidas financeiras. Em primeiro lugar, as pessoas estão porque gostam de fazer, porque gostam do folclore, porque gostam do teatro, porque gostam de tocar bandolim, ou porque gostam de música tradicional, ou porque gostam de cantar música coral, ou porque gostam de dançar, ou porque gostam de praticar desporto. E, portanto, porque gostam de fazer, então procuram os grupos ou as instituições onde podem desenvolver esse gosto e onde podem desenvolver a potência e o seu gosto por essa determinada atividade. E, portanto, quando é assim, tudo é fácil, porque na altura em que tudo falha, em nível financeiro, como está a acontecer agora, por esta situação conjuntural que estamos todos a atravessar, conjuntural e estrutural, e que motivou o plano de assistência financeira ao país e o plano de assistência financeira à região, e que tem condicionado a disponibilidade dos fundos e tem levado a grandes cortes nesses mesmos fundos, além de eles estarem mais difíceis, estarem menos acessíveis, também estão menos disponíveis em quantidade, e quando isto tudo falha, nós conseguimos manter a atividade precisamente por isso, porque não tem um ensaiador que recebe os X euros por mês e que se deixar de receber já deixa de vir ensaiar, não tem um diretor artístico que está à espera de receber o ordenado no fim do mês, ou, não diria ordenado, não é ordenado porque as pessoas não vivem disto, é uma compensação, por assim dizer. Se não receberem essa compensação, deixam de vir, e portanto isso depois afeta o desenvolvimento da atividade do grupo. E eu tenho conhecimento de algumas situações na região em que ensaiadores e diretores artísticos que tinham alguma compensação financeira, e quando essa compensação faltou, a atividade do grupo ressentiu isso e, em alguns casos, até deixaram de aparecer e, portanto, tiveram que surgir outras formas alternativas. E, neste caso, marcadamente, a diferença da Camacha e a diferença dos grupos que integram a Casa do Povo da Camacha e os grupos que estão na Camacha é que não estão à espera de ter uma retribuição para fazer as coisas. As pessoas fazem, e volto a dizer, porque gostam. E quando é assim, tudo é fácil, e é fácil, entre aspas, naturalmente, organizar um festival destes. Da parte da produção artística, da parte da participação dos grupos, da participação das pessoas. É fácil encontrar pessoas disponíveis, as pessoas dos grupos estão disponíveis, os grupos estão disponíveis sempre a atuar no Festival de Arte Camachense. E, portanto, isso torna fácil, do ponto de vista da apresentação, da produção do espetáculo, realizar o festival. Logicamente, em termos logísticos, em termos de logística de palco, de som, luz, iluminação, é uma logística extremamente pesada, tem custos bastante elevados, mas isso também tem sido uma aposta da Casa do Povo da Camacha, que contou até o ano passado com o apoio imprescindível da Câmara Municipal de Santa Cruz, de dotar o festival das melhores condições de palco, som e luz que existem. E isso por si só permite aos grupos que têm excelente qualidade, como os grupos da Camacha, se apresentar ao seu melhor nível. Ou seja, quem tem o trabalhinho de casa todo feito, quem ao longo do ano ensaiou e foi preparando os seus espetáculos,
chega aqui e tem o de melhor que existe em termos de tecnologias de som, de luz, para se apresentar ao seu melhor nível. E isso também é um fator motivador, porque os grupos já sabem que se estiverem bem, eles próprios estiverem preparados, sabem que a organização vai-lhes dar as melhores condições possíveis para se apresentar. E passa a ser um cartão de visita, porque qualquer grupo que tenha a oportunidade de gravar a sua atuação, se mandar para um festival que se realiza no exterior, para um intercâmbio, ou para uma outra situação qualquer de visita às comunidades madeirenses e que precisem de enviar uma maquete daquilo que costumam fazer habitualmente, é fácil, porque têm condições boas e apresentar o seu melhor nível. E também, quando é assim, tudo está facilitado depois no desenvolvimento subsequente da atividade dos grupos. Essa questão desportiva funcionou bem no passado, mas reconheço que nesses últimos anos não estava a funcionar ao seu nível melhor. Mas as organizações que são voluntárias, como a nossa, padecem deste mal, que é, muitas vezes, no tempo certo, não aparecer a pessoa certa para o processo da renovação. E neste caso, a Casa do Povo teve sempre muita tradição nessa área, na parte desportiva, nos jogos de futebol de salão, na achada, no hóquei em sapatilhas, no atletismo. Teve sempre uma presença forte nessa área. Os tempos eram diferentes, na altura também não havia tanto desporto federado, e o desporto amador reinava e as pessoas juntavam-se para jogar futebol ou para jogar o hóquei em sapatilhas. Portanto, os ambientes eram diferentes. Entretanto, surgiram os clubes organizados, surgiram, e de certa maneira, eu penso que o surgimento dos clubes organizados, como foi o caso da Associação Desportiva da Camacha, e outros clubes noutras regiões limítrofes à freguesia da Camacha, naturalmente levaram com que pessoas que praticavam o desporto de uma forma amadora e porque gostam daquilo que fazem, se integrassem em estruturas mais orientadas para o desporto. No entanto, nós nunca podemos deixar de perder de vista o objetivo da Casa do Povo, que é a ocupação de tempos livres da população, dar formação à população, permitir que as pessoas desenvolvam atividades lúdicas, atividades desportivas ou culturais e efetivamente perder-se essa chama, que entretanto conseguimos recuperar, conseguimos encontrar uma equipa dinâmica, uma equipa empenhada e que trouxe à Casa do Povo da Camacha a parte desportiva que entretanto tinha-se vindo a perder. Foram organizados torneios de futsal, temos uma equipa de futebol 11 no Inatel, praticar o campeonato regional do Inatel Futebol 11, temos uma equipa de atletismo que faz todas as provas do Campeonato Regional de Atletismo na Madeira a correr, organizado pela Associação de Atletismo da Madeira. Temos caminhadas mensais, organizadas também pela secção desportiva, que vão percorrendo os belos trilhos da Ilha da Madeira, as levadas, todas as caminhadas que são possíveis de fazer para a Ilha da Madeira têm sido realizadas com uma periodicidade mensal, é um passeio mensal que é feito. Temos sempre casa cheia, é limitada a lotação do autocarro, temos tido sempre casa cheia e, portanto, conseguimos relançar essa componente desportiva que a Casa do Povo tinha muita tradição no passado e conseguimos com esta equipa, mas lá está, as pessoas são sempre o fundamental em tudo e quando há pessoas que estão disponíveis, que se dedicam, que gostam daquilo que fazem, conseguimos sempre fazer. Não tenho dúvida nenhuma que é a razão da Casa do Povo da Camacha, eu não me canso de referir isto, mas é verdade, é as pessoas que integram e a forma como as pessoas estão perante a cultura, perante o desporto e perante aquilo que fazem. A atitude que têm torna as coisas possíveis e em situações adversas e difíceis conseguimos sempre arranjar formas de contornar os obstáculos e de prosseguirmos o nosso caminho, a nossa estratégia. E na secção desportiva foi isso que aconteceu, surgiu uma equipa que gosta daquilo que faz e que conseguiu dinamizar de uma forma eficaz
naturalmente com o apoio da direção e com o apoio da instituição, mas conseguimos levar para o terreno uma série de atividades que têm-se consolidado ao longo destes anos e que estamos a conseguir manter e que estamos a consolidar. Eu acho que a Casa do Povo sempre desenvolveu o seu papel social da forma que melhor podia e sabia. Como tudo na vida, as instituições vão amadurecendo e vão se desenvolvendo e vão, de certa forma, adquirindo competências, quer competências físicas, no caso do edifício da Casa do Povo, no caso das estruturas e infraestruturas que a instituição dispõe, e também as pessoas, com o desenvolvimento que vai existindo e com toda a problemática social que vai surgindo por força da conjuntura que estamos a atravessar, naturalmente há grandes problemas sociais advindos desta situação. E é natural que pessoas como as que estão na Casa do Povo da Camacha estejam mais atentas e mais despertas para a condição social da população. Nós, ao longo destes anos, na parte de infraestruturas e de estruturas físicas do edifício, temos vindo a dotar o nosso edifício com as valências necessárias para aquilo que nós achamos que são as condições mínimas para o desenvolvimento da atividade da instituição, tendo em conta a sua integração na freguesia da Camacha, de um ponto de vista cultural, com os seus grupos, e do ponto de vista social, com a sua interação com a comunidade. Com efeito, ao longo destes anos, fomos adquirindo competências. Hoje em dia temos uma cozinha industrial com todas as condições para a produção de refeições, temos uma sala para a tomada das refeições, dotamos o edifício de camaratas com capacidade para 50 pessoas, com instalações sanitárias e balneárias complementares, e portanto temos no nosso edifício aquilo que eu chamo um sistema integrado e um sistema fechado. Ou seja, nós, se quisermos desenvolver alguma atividade de intercâmbio com algum grupo, eles vêm, ficam instalados nas nossas camaratas, tomam as refeições nas nossas instalações, e também, se quiserem realizar algum espetáculo, temos um auditório com capacidade para 100 pessoas sentadas, e que é um pequeno auditório, mas que permite, com o mínimo de condições, que os grupos se apresentem. E todas estas condições que foram criadas ao longo do tempo, em situações difíceis, como a que tivemos agora recentemente nos incêndios da Camacha, mas já tínhamos tido no 20 de Fevereiro também, e porque temos essas condições, abrimos as nossas portas. Abrimos as nossas portas para ajudar quem mais necessitava, para ajudar as pessoas que estavam bastante perturbadas, bastante marcadas pelo momento. Eu lembro-me que nesse dia não fui trabalhar, fiquei cá em cima, apesar de ter as minhas obrigações profissionais, abdiquei delas nesse dia, fiquei cá em cima e foi-nos solicitado por parte do centro de saúde, que teve que ser evacuado, como todos sabem, por força dos focos que estiveram muito perto das instalações do centro de saúde. O médico responsável veio falar comigo se nós poderíamos ceder alguma sala se tivessem que executar algum plano de acompanhamento com psicólogos para a população. E aí, nesse momento, as portas da Casa do Povo abriram-se, e desde essa hora, eu, em permanência com alguns colegas de direção que tinham disponibilidade nesse dia, viemos para a Casa do Povo e fomos acolhendo todas as pessoas que apareceram. Apareceram pessoas a chorar, apareceram pessoas de pijama, apareceram pessoas que não se lembravam do nome das famílias, nem dos contactos das famílias. Foi uma experiência para mim única, nunca tinha passado por uma situação destas. As pessoas eram assistidas no centro de saúde, que entretanto depois da parte da tarde voltou a funcionar. Eram assistidas ou porque tinham a tensão alta, ou porque tinham alguma ferida, ou porque estavam
muito afetadas psicologicamente, estavam muito nervosas, eram assistidas no centro de saúde e depois eram encaminhadas para a Casa do Povo. Nós em conjunto, eu e os colegas da ação que lá estavam e os colaboradores que entretanto apareceram e pessoas que se voluntariaram, confeccionamos refeições, confeccionamos uma sopa, foi logo o que pensámos no imediato, arranjamos umas peças de frutas, leite e disponibilizamos às pessoas água, e as pessoas chegavam ali, sentiam-se confortadas, sentiam-se assistidas, sentiam que estava ali alguém que estava preocupado com elas e que estava preocupado com o seu bem-estar. E nesse dia foi um dia diferente para mim, marcadamente, e conseguimos fazer algo de bom. E quando eu senti-me bastante no fim, eu cheguei a casa já depois por volta das 2 da manhã, mas senti-me muito confortado por aquilo que tinha feito e por aquilo que tínhamos feito, porque é difícil ver pessoas chegarem assim, um pouco desorientadas, acalmá-las e tentar confortá-las. É difícil porque havia pessoas, algumas perderam parte da casa, outras perderam a casa, estavam angustiadas, e era difícil de confortar, porque eu não tenho formação nessa área, mas é engraçado que o corpo humano adapta-se e encontramos sempre as soluções para as situações que vamos encarando. E portanto, a Casa do Povo da Camacha está consciente do seu papel, a Casa do Povo da Camacha sabe que tem condições para dar assistência e nunca hesitamos um segundo nem um minuto em, quando necessário, abrir as nossas portas para ajudar quem mais está a precisar nesse dia. E foi o caso depois que aconteceu à noite, porque as pessoas, umas tinham fumo em casa, outras estavam assustadas ainda por um fogo perto das suas casas. Nós acondicionamos o espaço, preparamos as camas, confeccionamos um jantar, tivemos ali a acompanhar as pessoas até irem para as suas camas, neste caso não as suas camas entre aspas, não era, mas até irem para as suas camas descansar. Acompanhámos-las sempre e foi gratificante. Foi gratificante ver que podemos ajudar. E eu, enquanto presidente da instituição, farei sempre aquilo que for possível e aquilo que tiver ao nosso alcance para que a nossa população possa estar sempre ciente que a Casa do Povo da Camacha tem as suas portas abertas e está sempre disposta a ajudar. E naturalmente, respondendo mais objetivamente à tua questão, claro que quando a instituição abre as mãos, abre os braços, as pessoas reconhecem e naturalmente também fico satisfeito por esse reconhecimento, mas eu acho que não é mais do que aquilo que deve ser o papel da Casa do Povo da Camacha. Naturalmente as circunstâncias foram difíceis, mas nós estivemos à altura do desafio e fomos reconhecidos, e foi gratificante também no dia seguinte 3 senhoras que ali ficaram e que fizeram questão de dar uma gratificação à Casa do Povo. Nós dissemos que não, porque tudo aquilo que tínhamos feito era de boa vontade, era de coração, e demos aquilo que podíamos. As senhoras insistiram e foram muito generosas, o que para mim, independentemente do valor, foi um valor pecuniário que doaram à Casa do Povo, mas independentemente desse valor, a grande mensagem para mim passou é que nós estivemos ali atarefados a fazer aquilo que podíamos, a ajudar as pessoas, e alguém reparou nisso. E quando alguém repara e depois quer reconhecer isso que fizemos, aquilo que fizemos, realmente é um sinal que estamos num bom caminho e estamos a fazer aquilo que as pessoas esperam que nós façamos.